poder, nesta manhã tão especial, poder transmitir a nossa aula dominical, nossa classe dominical, a nossa palavra dominical, que nós já o fazemos por muitos anos. Louvo ao Senhor Jesus pelo privilégio que Ele nos dá de pregar a sua palavra, de trazer a sua palavra aos corações de milhares e milhares de pessoas que estão ansiando uma gota d'água da sua palavra. É uma honra muito grande poder desenvolver esse tempo, esperar esse tempo e ser parte dessa história. E você também faz parte dessa história, você também faz parte desse tempo. E glorifico a Deus por mais um dia que Ele nos dá de vida, de saúde e especialmente de paz. Porque sem a paz a gente não pode executar absolutamente nada, mesmo sendo ou estando dentro do propósito de Deus na nossa vida. A paz é o juiz, é o árbitro do nosso coração e da nossa vida, e do nosso ministério e de tudo aquilo que a gente faz para produzir. Esta madrugada eu terminei hoje o meu livro A Vara e o Cajado, do pastor evangelista, produtor de ovelhas. Eu estou lançando este livro agora nos próximos dias, já está indo para a gráfica amanhã, crendo no grande favor de Deus, saudando a todos os irmãos. Eu não estou podendo saudar vocês aí no Face, mas porque eu estou dando também esta aula pelo YouTube nesse momento. Nesta semana, agora que passou, nós terminamos sábado, terminamos a nossa quarta aula e hoje, domingo, seria para nós terminarmos o curso, mas eu queria terminar em grande momento, queria terminar com celebração. Então, eu e o Michael nos pusemos de acordo para terminarmos amanhã. Amanhã, no horário de Brasília, às 22 horas, e o horário do Pacífico aqui da Califórnia, às 5 horas da tarde. 5 às 8 horas do oeste, que é o leste, né, dos Estados Unidos, do East, falando em inglês, é o som do East, é dos Estados Unidos, a região de Boston, região de Miami, toda aquela região da 95, do litoral americano, às 8 da noite, e horário do Brasil, às 22 horas. E nós vamos estar no YouTube, @Alderi Nelson Rocha. Inscreva-se na página para fazer parte desse curso. O curso está gravado, o curso está ali à disposição de todos aqueles que queiram estudar. Não somente o curso As 7 Trombetas, mas também os 7 selos do Apocalipse estão ali gratuitamente para que todos vocês possam estudar tranquilamente. A única coisa que você precisa para você acompanhar é que você vai precisar das 2 apostilas. As 2 apostilas dos 7 selos de Apocalipse e as 2 apostilas das 7 trombetas ou 7 chofares de Apocalipse. Esses 2 cursos são de alto nível, altíssimo nível. Se alguém falou, pastor, como o senhor está dando de graça aquilo que nós pagamos tão caro? A vinda do Senhor Jesus, irmãos, está tão próxima, e eu quero tirar de sobre meus ombros essa responsabilidade de não ter pregado, não ter ensinado esta palavra para todos os que estudam, todos os que querem conhecer, os novos convertidos que querem conhecer a respeito desses propósitos. Esse assunto está mexendo tanto, está causando ciúmes, inclusive, em muitos líderes que dão aula, que pensam que sabem tudo sobre Apocalipse, que são os donos da cocada preta, e está mexendo com eles. E eles estão também, já marcaram, já vi vários aí, marcando 7 selos, até cantores, né, também viram como Deus tem nos abençoado nesse trabalho e estão tentando fazer, porque eu estava assistindo aí alguns dando aula sobre os 7 selos, eles não sabiam nem onde eles estavam, eles não sabiam nem se eles são selados ou não na hora da salvação. Eles não sabem nem a diferença entre selo e batismo com o Espírito Santo. Então, está mexendo com muitos, estão programando
aulas para os próximos dias. Seria bom que eles assistissem essas aulas também, ia dar uma grande ajuda para eles, quando eles também, claro, fazendo o seu trabalho, estão dando também a sua contribuição neste assunto que é a escatologia. Mas é muito importante você estudar, porque senão você se contradiz, você não tem um conhecimento radical, um conhecimento do propósito de Deus desde antes da dispensação do mistério até a dispensação da plenitude dos tempos, aí você dificilmente vai terminar um bom trabalho. Então, louvo a Deus pela vida de todos vocês, inclusive dessas pessoas que estão marcando seus cursos aí. Deus abençoe eles, que eles possam estudar bastante, que eles possam dar o que eles podem dar e que eles possam estudar também, para que eles possam trazer melhor o ensinamento do que está escrito na palavra de Deus, porque na verdade isso não pertence a nós, pertence a Cristo, e ele deu isso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos faz lembrar todas as coisas, é o Espírito Santo que nos faz lembrar a escatologia, João capítulo 14, ele vos fará lembrar todas as coisas e as coisas que vão acontecer, isto é, as coisas que vão acontecer, a escatologia, as coisas que vão acontecer. Alguns pastores dizem, mas eu não gosto de escatologia, que isso não faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho. Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar as coisas que Jesus ensinou e as coisas que ainda vão acontecer, isto é, a escatologia faz parte do Evangelho. Se você foge disso, é porque você está fugindo do tempo que você precisa ter, das horas que você precisa passar estudando a palavra, as palavras de Deus. Então, que eu estou aqui, ó. Isso aqui é um livro, irmãos. Isso aqui é um livro. Aqui, ó. Aqui é As 7 Trombetas em Ordem Cronológica. Baixa esse livro. Esse é um livro. Baixa esse livro. Também tem a primeira apostila. Primeira apostila que traz, que é essa apostila aqui que eu estou usando, que eu coloquei aqui. Você também pode fazer a mesma coisa. Tony mostrou a apostila aqui dele para mim. Isso aqui é a apostila. Também é um livro. Esse material está à sua inteira disposição. O Maico está colocando aí para vocês. Está à disposição de vocês. Também no nosso site, meujesus.org, está esta linda joia, uma joia preciosa, uma Bíblia verdadeiramente explicada, a Bíblia mais explicada que já foi feita na face da terra, no mundo. Dake, Scofield, Thompson, nenhuma dessas Bíblias se compara a essa Bíblia do ponto de vista explicativo. Olha só, aqui tem 6 versículos nessa página. Nessa aqui só tem 2 versículos nessa página aqui. Qualquer página que eu abri. E essa aqui eu tinha, quando fui fazer a primeira impressão dessa Bíblia, que já é a 4ª impressão dessa Bíblia, eu tive que tirar, por causa para baratear mais, eu tive que tirar muitas coisas de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, Colossenses, para poder enxugar mais, para poder, por causa dos custos, eu não tinha dinheiro naquele tempo para fazer a Bíblia completa. Mas agora, essa Bíblia aqui é a 3.0, aqui, a 3.0. Se você não tem, está perdendo os comentários de Colossenses, 1 Coríntios, Tessalonicenses. E ela está junto com a Bíblia da Bible Cronos, que é uma... Olha só que preciosidade essa Bíblia feita pela Sociedade Bíblica. Eles capricharam nessa Bíblia aqui. Eles capricharam muito nessa Bíblia. Sociedade Bíblica fez. Essa Bíblia aqui é linda, linda. Um bom trabalho que o Luiz apresentou para mim, Luiz Simões apresentou para mim. Essas 2 Bíblias, elas, olha só a diferença, irmãos. Esta Bíblia é maior que esta, custa mais caro que esta. Esta tem menos página que esta. Esta é totalmente... Essas 2 Bíblias se completam. E elas estão pelo mesmo preço. Eu vou já, a partir de quarta-feira, eu vou tirá-la da promoção. Então aproveite isso aí, que está à sua disposição. Todos os livros da teologia latina são 12, agora vai completar 13 agora com a vinda da vara e o cajado do pastor evangelista, produtor de ovelhas,
que é o curso de evangelismo completo e ilustrado. Os 12 livros, cada um está por 99, cada um por 99, para que você possa adquirir, você possa ter. Cada livro desse custa R$ 275. Esse material muito bem feito, completamente bem feito, algo bem produzido. Graças ao nome do Senhor. E estamos trabalhando aqui, eu estou avisando só, estamos trabalhando nessa Bíblia, que é a Bíblia mais querida de todas, que eu fiz a da mulher e a do homem, né? A do varão, da varoa. Esta Bíblia ilustrada, estou trabalhando nela agora, nesses dias. Deu uma parada que eu estava terminando o livro, esse livro, A Vara é o Cajado do Pastor, Evangelista, Produtor de Ovelhas, mas eu estou trabalhando nesta Bíblia, ela vai ser lançada, já estou tratando com o Luiz Simões, para que ela seja feita no Brasil. Esta Bíblia aqui, que é a Bíblia do momento, saiu do porto sexta-feira, chegou nos nossos depósitos, graças a Deus, esta Bíblia já está sendo enviada para aqueles que fizeram a aquisição antecipada e toda essa turma vai ficar muito feliz que vai receber na próxima semana, que foi já expedida sexta-feira. Esta Bíblia vai estar à disposição de vocês, a Bíblia missionária. Eu fiz uma explicação. Entre lá na nossa página Meu Jesus e assista a explicação dessa Bíblia que eu dei ontem para todos vocês. Incomodou muito os judaizantes. Os judaizantes ficaram zangados. Ficaram zangados. A gente que pensa que sabe e ficaram muito grandes. Mandaram mensagens muito carnais, mensagens super carnais para nos afrontar. Mas eu não estou nem aí para suas afrontas, seguindo para o alvo e servindo ao Senhor Jesus cada dia mais. Se nós fôssemos contar as afrontas que a gente recebe todos os dias pelas pessoas que não têm entendimento, a gente não poderia andar mais na vida, nem caminhar, nem dar mais um passo. Mas nós temos que continuar. O Nadson está dizendo aqui que comprou duas Bíblias missionárias. Quero saudar José Antônio Lopes, Nadson Maia, quero saudar a Gomes Bertolo, queria muito saudar vocês que estão aí no Face também, mas eu não estou com o telefone na mão aqui. Quero também saudar Carlos Silva, o Mike colocou aí os materiais, as duas apostilas, e também colocou todo esse material que eu anunciei, o Maico também colocou aí. Muito obrigado, Maico. Meujesus.org para você adquirir, porque às vezes eu esqueço, eu anuncio e esqueço a fonte. As pessoas ficam perguntando onde está a fonte. Quero saudar todos vocês que estão conosco. Muito obrigado, Marcelo Martins, Grazi Matos. Eu quero saudar vocês, Daniel Muniz Borges, Antônio Pereira, quero saudar Josina Araújo, quero saudar Everaldo Apolinário, um grande abraço. Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um grande abraço aí para o Rio de Janeiro. Bruno Felizardo, a Turma de Verde. Faça-se membro deste canal. Um irmão ontem sentiu de Deus de investir nesse canal. Eu glorifico a Deus ontem. Ele escreveu aqui, quero investir nesse canal, quero investir. É um canal de Deus, é um canal de evangelismo, é um canal de ensino da palavra. É um canal que quer abençoar vidas, quer abençoar. Esse é o desejo do nosso coração. Hoje eu não darei a aula, só apresentei as apostilas. Adquira a apostila, as 7 trombetas, está aqui na minha mão. Maico está colocando aí. Maico, coloca também no Face para eles, né? Porque tem alguns irmãos que estão pensando aí, onde é que eu adquiro isso, onde é que eu baixo? A primeira apostila você pode adquirir, a segunda apostila, nesse link que o Maico está colocando aí para vocês baixarem, essa apostila. E também as apostilas dos 7 selos, tanto dos 7 selos como das 7 trombetas. Amanhã, às 22 horas, horário de Brasília, 8 horas, horário do East dos Estados Unidos, e também do horário aqui do oeste aqui dos Estados Unidos, que é o lado do Pacífico, que a gente chama Pacífico e Atlântico, né? Que são os 2 horários. Do Pacífico às 5 da tarde e do Atlântico East dos Estados Unidos às 8 da noite
que vai à região desde Miami até lá em cima em Massachusetts, toda 95. Você que está aí também no Brasil às 22 horas. Diga, Maico. Todos que estão aí no Brasil às 22 horas. Amanhã, a última aula das 7 trombetas de Apocalipse, já preparando o ambiente para as 7 taças de Apocalipse. Nós vamos fazer na outra semana, se essa na outra semana, as 7 taças de Apocalipse, e você já vai se preparando. Com isso, você vai juntar os 3 certificados. Quem tem o certificado da primeira, dos 7 selos, tem o certificado das 7 trombetas e também o certificado das 7 taças, e nós vamos terminar com as 7 igrejas da Ásia. E assim eu vou poder dar um título para quem participou. O título é Especialização no Livro de Apocalipse. Especialização no Livro de Apocalipse. Quem tiver os 4 certificados de participação. Quero agradecer a Deus, saudar Enoque Ramos. Graças a Deus por vocês, obrigado. Você está aí na França? Enoque Ramos está aí na França? Escreve alguma coisa aí para nós. Josiane Martiniano de Oliveira. Deixa eu ver mais alguém que eu não saudei aqui. Não saudei aqui. Se você não foi saudado, põe seu nome aí para eu saudá-lo. Coloque aí o seu nome para eu saudá-lo. Hoje eu não posso saudar os irmãos que estão no Face, que eu sempre faço, mas sintam-se saudados em nome do Senhor Jesus. Estou ao mesmo tempo no YouTube, @Alderi Nelson Rocha, e também no Facebook, na minha página dr.Alderi Nelson Rocha. Se você quer participar, ainda dá tempo, você estudar, as aulas estão gravadas. Você que está me vendo no Face, amanhã é a última aula, entre lá, inscreva-se, ponha o sininho lá, dê um like, clica lá no gostei, faça-se membro, é muito importante, porque este ano, todo este ano, eu estarei ministrando todo este ano, estudos da palavra por todo este ano, se o Senhor nos der vida e paz, esse é o meu desejo, e gravar as matérias. Depois, se eu terminar o livro de Apocalipse, eu vou gravar a aula de soteriologia, amartiologia, antropologia, pneumatologia e teologia própria. Cinco matérias da teologia que eu vou gravar aqui, e também vou dar a oportunidade para vocês participarem da gravação ao vivo. E eu quero gravar porque eu quero renovar as aulas que foram dadas que estão sendo dadas na nossa plataforma. Quer estudar conosco? Estou ministrando o seminário desde aqui da Califórnia para Moçambique, para Portugal, para as Ilhas Madeiras, para o Brasil, para Angola. Quer estudar conosco desde aqui da Califórnia? Mike vai colocar aí Osana Bible School, www.osana com H e 2 N's, Osana Bible School, assim como se escreve em inglês, Bible School, osanabibeschool.com ou .org. Pode colocar .org ou .com. Você, então, pode se inscrever, pode pagar o nosso curso mensalmente ou pode pagar à vista, ou mensalmente. Pode pagar no boleto, inclusive. Os cursos avançado em teologia, o curso de maestria e o curso que é o mais básico, que é o fundamental. E, além disso, mais de 100 cursos, temperamentos, como estudar os temperamentos, que é importantíssimo para a liderança, tipos, cursos da Bíblia de Gênesis, Êxodo, Levíticos em 2 partes, Hebreus, Apocalipse, o próprio curso de Apocalipse está aí nessa plataforma que o Maico está colocando aí. Quer estudar o livro completo de Apocalipse? Todo esse material. Eu nunca falo do nosso material e sempre as pessoas ficam perguntando. E tudo isso está à disposição de vocês. Nós temos produzido um infinito arsenal de guerra espiritual para o seu ministério. Obrigado por você acreditar em nós. Obrigado por você comprar um material, uma Bíblia, um livro. Quando você faz isso, você está nos ajudando a dar continuidade a esta obra. As editoras do mundo inteiro têm vários escritores, escritoras, e aí formam uma grande editora com muitos nomes. Isso é muito bom, é uma benção. Mas a nossa editora, todo o nosso material é produzido por este servo de Deus que vos fala. E nós temos já é difícil de falar de tudo que a gente tem. De cursos,
eu nem me lembro mais quais são, tem que ter uma lista aqui. Das Bíblias, graças a Deus, são várias também. Estamos esperando uns milagres de Deus acontecerem. Livros incontáveis. Isso tudo para você, para o seu enlevo espiritual, para a sua bênção espiritual. Pai Celestial, quero abençoar todos aqueles que estão conosco. Vamos agora partilhar a Tua palavra, tendo falado de tudo aquilo que o Senhor tem produzido através das nossas vidas. Obrigado pela equipe que trabalha conosco, o Elício, o Tônio, o Maico, o Marcelo, todos, Senhor, que por trás estão trabalhando também, empurrando a gente para frente. Lucas, o pastor Lucas, pastor Alberto Chimulta, Senhor, todos os que já trabalharam, o pastor Handel, o pastor Ruben Handel, Senhor, todos eles que deram esse poder que nós temos para poder avançar mais para frente. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos que estão nos ouvindo, a Tua palavra, Senhor, a ministrar a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra é a verdade. Que nós possamos comer esse rolo e sentir, Senhor, que este pergaminho é doce ao nosso paladar, amargo ao nosso ventre, para que a gente possa trazer de volta as almas que estão necessitando de vida, necessitando de saúde, necessitando de paz. Nós abençoamos esse dia em qualquer lugar deste globo da terra, aqueles que nos ouvem e aqueles que nos ouvirão durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à palavra do Senhor Jesus. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Saudando aí um amigo querido, José Luiz Hermida, da Argentina, Buenos Aires. Senhor Jesus te abençoe, nós te amamos, tu és parte desta família querida. Obrigado. Obrigado por todos os que da cor verde têm acreditado nesse ministério. Obrigado, Leandro Grelha. Obrigado, meu amigo, pelas palavras. Sempre aqui, enquanto viver. Lucas 16, 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, um lugar dos mortos, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro os seus males, e agora este é consolado e tu atormentado. Perdão. Esse texto, irmãos, nos mostra a manifestação da misericórdia que Deus dá para nós, ou para todo o homem, a todos que vivem na terra, todos os dias, diariamente. Aquele homem rico, louco, dava festas todos os dias. Ele era tão rico que ele celebrava a sua solidão. Tenho certeza que a solidão deste homem era tão grande que eles, para poder apaziguar a sua intranquilidade e trazer paz, uma tentativa de paz para a sua casa,
ele enchia a sua casa de amigos e ali ele fartava-se com eles nos seus grandes e esplêndidos banquetes. Seus banquetes deviam ser planejados por várias equipes, porque todos os dias ele dava banquete. Aqui não diz que de 6 em 6 meses, um ano, e às vezes de um ano já é caro para cada um de nós. E às vezes você tem aniversário, você tem aniversário de casamento, depois tem aniversário o próprio aniversário de outro filho, outra filha, e tudo se acumula e você faz uma festa só porque você não quer dar 5 banquetes pela situação econômica. Mas esse homem era tão rico que ele dava banquetes todos os dias. Eu quero avisar vocês que estão me ouvindo que nós não estamos dando a classe de Apocalipse as 7 trombetas. Nós estamos agora dando a palavra da classe dominical e pedir para o Maico para a gente poder dar a classe dominical agora e avisar para vocês que estão chegando agora, eu preciso avisar, que amanhã, horário das 22 horas do Brasil, nós vamos dar a última classe, que é a 7ª trombeta, que está faltando, e mais o arcanjo, mais as 2 testemunhas que finiquitam e fecham o nosso curso de Apocalipse amanhã, segunda-feira. Esse texto que eu estou lendo de Lucas, que é o texto devocional da mensagem dominical de hoje, ele nos mostra muitas coisas escatológicas, muitas coisas doutrinárias. Em primeiro lugar, porque ele não é uma parábola, ele é uma história. Porque quando uma parábola ela não nomina uma pessoa, por exemplo, certo homem, um certo pai de família, uma mulher, Jesus conta a parábola para ele poder comparar aquilo que ele quer mostrar e também esconder dos apóstolos da sua geração aquilo que o pai fez com que ele fizesse, conforme está escrito em Isaías capítulo 6, verso 9, que eles teriam que ouvir, mas não compreender, ver, mas não perceber, que os corações deles estavam gordos para eles não sentirem. Então, por isso Jesus falava por parábolas. Mas isso aqui não é uma parábola, é uma história que Jesus está contando, história verdadeira. Então, ele coloca o nome Lázaro, ele coloca o nome Abraão. Aí no cabeçalho da sua Bíblia, se tiver escrito parábola de Lázaro, apague a palavra parábola, porque é a história com H. A história, isso aqui aconteceu, é um fato. A doutrina do Hades, a doutrina do Sheol, que são o mesmo lugar, ela é real, é verdadeira. Só no livro de Salmos aparece mais de 49 vezes. A doutrina do Hades é real. A doutrina do Hades, ela desde os tempos antigos, do tempo de Jó. Jó fala mais de 27 vezes a palavra Sheol no livro de Jó. O livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Apocalipse. Jesus contando as histórias, ele também usa a palavra Sheol e Hades. O próprio Jesus utiliza. E ele mesmo está contando essa história. Então Jesus não está falando mentira aqui. Jesus está falando uma realidade. Tinha terminado de pregar no Belenzinho, uma das segunda-feiras que eu pregava quando morava no Brasil. Um dos obreiros daqueles lá, que se acha o grande ali, se acercou de mim e disse: por que você fica falando sobre o Hades, Sheol, que é uma coisa da mitologia? Isso é coisa da mitologia. Eu olhei para ele, fiquei com tanta pena, com tanta dó dele. E ele se diz professor de teologia. Ele disse: se eu não creio no Hades nem no Sheol, você fica ensinando tudo isso. Irmãos, há pessoas que nós não precisamos nem responder. A pena que me deu dele, me deu uma dor tão grande dele, que eu só baixei minha cabeça e saí, fui embora. Disse: dá licença, meu amigo, por favor, sai da minha frente. Pessoas, elas não creem nisso. Elas não creem. Jesus que contou essa história. Então, já pensou em falar para Jesus: Jesus, você está furado, Jesus está contando uma história, Jesus estava bêbado, Jesus estava drogado, Jesus estava Jesus estava fora de si. Que absurdo, né? Falar isso. Não, nós estamos vivendo essa realidade. Dentro da Assembleia de Deus, da nossa igreja. É uma linha forte, uma linha doutrinária herética, pura e simples, estou falando assim. E essa mensagem é uma mensagem muito violenta, porque
ela traz toda essa doutrina, mostra sobre o abismo, mostra sobre o lugar de tormento, mostra o seio de Abraão. Não é o meu objetivo agora. Eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Mensagem devocional. Aí está o rico que se vestia de púrpura, de linho fino, púrpura. Um rico que se vestia de rei. Um rico que se vestia de sacerdote. Aqui eu estou mostrando um rei sacerdote. Então, isso mexe conosco, porque ele está tratando de um rei e um sacerdote, vestindo-se de púrpura como rei e de linho fino como um sacerdote. Um rei sacerdote está aí. E este rei sacerdote está fazendo a mesma coisa que aquele sacerdote do capítulo 10. Sacerdote do capítulo 10. E nós encontramos ali a parábola do bom samaritano, e nós lemos lá no capítulo 10, Jesus contando a parábola a partir do verso 30, e Jesus respondendo, de certo o homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram de suas vestes, causando-lhe muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. E por casualidade, um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, e quando o viu, passou de largo adiante dele. Então Jesus estava mostrando aqui, ele estava mexendo com a cúpula de Roma, e ao mesmo tempo estava mexendo com a cúpula sacerdotal, porque ele também estava falando dos sacerdotes que estavam vivendo nos dias dele, Anás e Caifás e Anás. Estava mexendo com Herodes, toda a sua casa, porque se vestia de púrpura. E quando a gente lê rápido, a gente não percebe que Jesus estava tratando deles. Aí no capítulo 19, Lucas capítulo 16, versículo 19. Então ele estava tratando com dois poderios que havia no seu tempo, que era o poderio do reino, a representatividade de Roma através de Herodes, através de Pilatos, depois Pilatos, porque Pilatos já veio depois, e isso é muito importante. Aí vem depois outro Herodes, da família do grande Herodes, que depois vem depois de Pilatos. Então eu queria que você observasse esse princípio, a vocês entenderem com quem Jesus estava mexendo. Jesus estava mexendo com o sacerdócio, Jesus estava mexendo com o reino. Mas vamos falar agora do sacerdote, porque o sacerdote passa de longe do ferido no capítulo 10. E aqui eu tenho um sacerdote que está vivendo esplendidamente, dando banquetes esplêndidos. E aí eu lembro das grandes mesas que nós temos nos nossos congressos, das convenções que nós temos, onde ali está a cúpula dos líderes pastorais. Ali só senta da sua família, ali, nem o vice-presidente senta ali, só da sua família que senta ali, como se ele fosse o rei. Ali, vestidos de linho, sacerdote. E às vezes uns já pensam que são até reis e põem também a púrpura no meio. E quem mora na sua porta? As grandes festas, as grandes festas que são feitas, você serve numa sala especial para a liderança, para os ricos do ministério, do sacerdócio, as grandes festas que eles servem numa sala especial e dão lá embaixo, eles dão lá o cachorro-quente, a pior salsicha que eles pegaram ali, da 25 de março, a pior salsicha servir para o povo que dizima e o povo que oferta, e a cúpula está sentada como este rico, vestindo-se de púrpura, de linho fino, e o povo, que é o Lázaro, está à sua porta. O povo que dizima e oferta e primicia, sentado à porta. Ele sentado nas mesas com flores, sentado com linho, sentado com seda, em cadeiras cobertas, cobertas, branco, ali intocável, e o povo sentado na mesa da Kaiser, na mesa da Coca-Cola, ali enferrujada, onde eles vão servir para eles Coca-Cola e para eles lá champanhe. Então vocês estão vendo aqui a situação não é somente atual, mas ela também é dos dias de Jesus. O sacerdote,
o sacerdócio vestido de linho fino, né? E os que se sentiam reis vestidos de púrpura, e Lázaro, diz o texto, verso 20, havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia coberto de chagas à porta daquele. Vocês estão vendo aqui? Que coisa tremenda. TN Silva, vocês estão vendo aí? Glenda Oliveira, Fábio Silva, Marcelo Martins. Estão vendo que a palavra de Deus está ensinando aqui? Mas é um versículo só. Como é que você consegue ver tudo isso aí? É o Espírito Santo que nos dá graça e nos revela a sua palavra. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Quem é um mendigo? O que veio fazer o mendigo? Mas quem era o mendigo? O mendigo, irmãos, ele foi levado para o seio de Abraão, não era porque ele era mendigo ou porque ele sofreu. Ele foi levado porque ele já era crente. Porque ele já era crente. Porque ele tinha passado já pela sua experiência normal. Ele foi levado para o seio de Abraão porque todos os que morrem em Cristo, eles não veem a morte. Jesus disse, aquele que guarda a minha palavra, a palavra do meu Pai, e guarda no seu coração, diz o texto, ele não verá a morte. Não verá a morte. João 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Jesus vem falando isso. Quem verá a morte são os ímpios que não confessaram que Jesus é o seu Salvador, que não quiseram ver a sua vida transformada, que não quiseram sair do Egito, que não quiseram passar o Mar Vermelho para o lado da salvação e da redenção, que não aceitaram o preço, o sangue que Jesus pagou na cruz do Calvário. Esses verão a morte. Mas os que creram em Cristo e creram na sua palavra e invocaram o seu nome e deram glória e o adoraram e o serviram e o servem e o adoram, esses nunca verão a morte, jamais verá a morte. Aquele hino da harpa, eu amo a harpa, irmãos. Não pense que eu detesto a harpa, eu amo a harpa cristã. Eu ouço todos os dias que eu posso, eu ouço os hinos que eu amo da harpa. Mas existem alguns hinos da harpa que precisam ser mudados, porque os teólogos não são ouvidos na nossa igreja, os teólogos. Quando fazem as grandes concentrações das grandes escolas bíblicas, ali quem prega são os amigos dos pastores, os amiguinhos, os que concordam com eles, os que passam a mão na cabeça deles. Os profetas, deixa de lado. Os mestres, que são mestres. Escola bíblica que não tem mestre ensinando. Escola bíblica que eles põem outros que nem têm conhecimento para ensinar o que eles pegam na internet, alguma coisa assim. Mas os mestres, os que têm o dom do ensino, não são chamados para as escolas bíblicas. Não são chamados. Só se eles forem muito amigos, muito queridinhos e passem a mão na cabeça de muitos que fazem parte da diretoria ou do ministério. Porque eles estão vestidos de púrpura, estão vestidos de linho e dão festas todos os dias. E os Lázaros estão jazem nas suas portas, morrendo nas suas portas. A condição de Lázaro. Quem é Lázaro? Ele só vai descobrir quem é Lázaro quando ele morre. Quando ele morre, ele vê quem é Lázaro. Lázaro, diz o texto, no versículo 23, e no Hades, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Quem é o Lázaro? Que hoje, agora, está na sua porta, que está trabalhando na sua vida, tentando entrar na sua vida, entrar nas suas festas, entrar nas suas festas, entrar nas suas celebrações. Ô pastorzão, ô presidentão, ô grandão, eles estão tentando entrar na sua porta para ver se eles trazem a palavra da salvação para você, sacerdote. Ô Anás, ô Caifás, para ver se vocês se salvam. Para ver se vocês no púlpito das vossas igrejas, dos seus grandes templos, são salvos. Se vocês nos púlpitos batizando, pelo menos batizando, possam crer que o batismo é verdadeiro e vocês nasçam de novo batizando. Batizando. E vocês possam nascer de novo pelas próprias mensagens que vocês pregam ao pregar o novo nascimento.
Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil e nós temos que pregar o evangelho outra vez aos pastores, aos ministros. Porque eles esqueceram os princípios. Porque estão dando festas todos os dias, esplendidamente, os grandes banquetes. E o povo está na porta, jazendo, com fome. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro mordomo, ele dá a comida, dá o trigo, dá o pão a seu tempo, porque o seu Senhor está por vir. Eles esqueceram que tem um Senhor que está por vir, que está acima da cabeça da sua presidência, do seu obispado, do seu bispado, do seu arquibispado. Existe alguém acima de você que vai te julgar, que vai querer saber o que você fez com a Rebeca. A Rebeca. Se você flertou com a Rebeca é de Isaac, a Rebeca não é de Eliezer, a Rebeca é de Isaac, não é de Eliezer. Eliezer não pode flertar com a Rebeca. Então, meus amados, aí o Lázaro está à porta. E o que o Lázaro quer? O Lázaro quer trazer uma palavra de salvação para o rico. O sacerdote vestido de linho fino, o sacerdote vestido de púrpura, os seus grandes banquetes. Qual é a mensagem que ele traz? O texto é tão forte que ele no capítulo 16, verso 23, diz que ele percebe quem ele é. Ergueu os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Ele é uma autoridade. É uma autoridade que Deus trouxe à sua vida completamente, diametralmente diferente daquilo que ele poderia vir. Porque se Lázaro viesse ali como diretor das águas, se Lázaro viesse entrar ali na vida dele, ele tentaria corromper Lázaro, e Deus sabe disso. Deus mandou Elias, irmãos, Deus mandou Elias para o Querite. E diz o texto, em frente do Querite, estava o Jordão. Olha, um rio pequeno, o Querite, uma água fininha que passava, que nascia numa pequena fonte, e o grande e caudaloso rio Jordão, em frente ao Jordão do Querite. E Deus manda ele para o Querite e não manda para o Jordão. Deus, por que você não me mandou? Por que você não me fez rico? Por que você não me mandou para uma igreja rica? Por que você não me mandou para uma empresa, me deu uma empresa rica? Por que você não me deu abastança? Aí Deus disse, eu quero você no Querite. E você, muitas vezes, contrariado, vai para o Querite. E o texto diz duas vezes lá, um texto de Reis, livro de primeiro Reis, duas vezes diz em frente ao Jordão, em frente ao Jordão. Leia bem lá para você ver. Deus mandou ele para o Querite, em frente ao Jordão. O Lázaro, em frente ao sacerdote, vestido de linho fino, que dava festa todos os dias, banquetes todos os tempos. Palavra nada, meus irmãos. E por que agora ele está diante do Querite? E o Jordão está vendo. Você está na necessidade, mas o rico está vendo. Está passando problemas, dificuldades. O que tem está só te olhando. Por quê? Depois você vê que ele sai dali vitorioso, porque ele não pediu emprestado para o Jordão na sua necessidade. Ele não se curvou para o Jordão na sua necessidade. Ele simplesmente se manteve na disciplina que Deus estava lhe dando e ensinando. E quando chegou a hora, ele simplesmente pega a sua capa e toca no Jordão, o Jordão tem que se abrir. Quando os grandes, veja bem, percebem o seu testemunho no seu Querite, quando você vai passar por eles, eles têm que prestar continência. Porque eles sabem que você venceu sem o dinheiro deles. Eles sabem que você venceu sem a capacidade que eles poderiam ofertar. Eles sabem que você vai vencer. Então, meu amigo, aqui eu tenho um Querite diante de um Jordão. Eu queria estudar um pouco sobre isso com vocês. E queria que vocês percebessem comigo, porque ele diz assim, o texto é bem claro, porque ele diz exatamente assim, ele diz assim no capítulo 16, né? Coberto de chagas à porta daquele, que ele não podia, se ele viesse vestido de diretor das águas do céu, eu sou diretor das águas de Deus. Ele diz, não, aqui você entra,
Aqui, diretor de águas, empresário, aqui entra na minha festa. Aqui não entra mendigo, aqui mendigo não. Um montão de cachorro que ele traz com ele. Um montão de cachorros que ele traz com ele. Aqui na minha casa não entra. Na minha amizade não entra. Porque às vezes o seu coração é a casa. O coração do ministro às vezes é essa casa. E cujo esse coração, centenas de pessoas estão pedindo alguma coisa, uma migalha da mesa. E qual a mensagem que o Senhor quer dar? É a mensagem que Deus me deu, eu começo agora. Versículo 21 diz assim: desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães, que é essa parte aqui, vinham lamber-lhe as chagas. Irmãos, os cães não vão lamber chagas de qualquer pessoa. Estudando profundamente sobre isso, os cães não vão lamber as chagas de qualquer pessoa que ele encontrar. O cachorro, ele é fiel, ele se dedica a uma pessoa. O cachorro se dedica, mesmo estando numa família, mesmo que o primo goste dele, o irmão goste dele, o colega goste dele, o amigo mais chegado goste dele, ele dedica a sua vida, a existência do cão, do cachorro. Ele dedica a uma pessoa só. A dona da casa pode gostar dele, mas ele dedica o seu amor ao seu proprietário, ao seu dono. E qual foi a importância? O que foi que mudou, que deu tanta paciência em Lázaro para que ele mantivesse o seu testemunho na porta do rico, a fim de que ele mantivesse a sua fé de que ele poderia alcançar o coração daquele rico para que ele fosse salvo? Com quem Deus trabalha e com quem Deus trabalha e por que Deus trabalha? Quais os métodos que Deus trabalha para ajudar o evangelista, ajudar uma alma, uma vida, uma esposa, tentar salvar a vida do seu marido. Um marido tentando salvar a vida da sua esposa. Um filho jazendo dentro da sua própria casa, seus pais perdidos ali na internet, não dão atenção para ele. Uma criança, como nós temos visto isso, como que o mundo está distraído totalmente, como este homem estava distraído, a salvação que estava na porta da sua casa. Quantas pessoas na sua empresa estão tentando fazer você ver algo novo na sua história, mas você despreza os seus Lázaros, despreza os Lázaros que Deus colocou na sua vida. As pessoas inteligentes, sábias, que Deus quis colocar do seu lado, mas você desprezou porque você se sentiu humilhado pela sabedoria delas e elas só queriam te ajudar. Os pregadores, os profetas que Deus mandou à tua igreja para te ajudar, mas você ficou com medo deles, achou que eles iam dividir a sua igreja. Ele não, é muito forte, ele sabe demais, ele é muito ungido, ele é muito forte, ele tem nome, porque você não tem autoridade, porque você não sabe quem você é, porque você não sabe quem colocou você aí, para você se sentir frustrado. Quando Deus tem um chamado na sua vida, porque nem sempre é o que tem unção, nem sempre é o que tem conhecimento que vai pastorear. E você se sente frustrado e rejeita as ajudas dos que são habilitados e capazes para te ajudar, porque você tem inveja, ou você se sente inferior a eles. Você não sabe quem você é. E você fecha a porta para os Lázaros que querem entrar na sua vida, que querem te ajudar, que querem te ensinar, que querem trazer uma palavra. Eles são importantes. Eles são até mais importantes que você. Você só vai ver isso quando morrer. Quando você morrer, você vai ver a posição daquele que jazia na sua porta. Ei, esse camarada aí, ele é o que manda nas águas aqui, meu. Aí ele clama e diz: envia Lázaro, verso 24, para que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Quer dizer, ele era muito mais que um simples mendigo na porta daquele nesta vida. Porque isso aqui é uma semente. O que nós fazemos nesta vida é uma semente para aquilo que vai desabrochar na eternidade, que vai sair, que vai abrir-se na eternidade. Jesus disse: aquele que serve lá no céu, no meu reino, vai ser o Senhor. Aquele que jaze na porta, tentando trazer uma mensagem de mudança para você, porque você não quer se mudar de jeito nenhum, não quer mudar.
Lá é o chefe das águas. E agora o que você vai fazer? Meus irmãos, o valor que nós não damos àquilo que nós temos em abundância. Quando eu vou pregar nas igrejas, olha aqui, eu vejo aqui, ó. 3, tá vendo aqui, ó? Essa água aqui eu peguei da torneira para fazer a ilustração. Essa não, essa água pura mesmo. Essa água aqui, ó. Estão vendo aqui? A garrafa aqui? Que não dá para ver o... Não dá para ver o... Vou tirar aqui para vocês verem o limite, né? Olha aqui a diferença aqui, ó. Aqui. Quantas vezes eu vou na igreja e aí eu vejo, às vezes, por exemplo, quando vem pessoas e aqui enchem a minha casa para alguma festa, algum aniversário, elas pegam as águas, elas vão lá e pegam a água, né? Aí eles pegam e tomam um gole e deixam ali a água. Outro toma mais ou menos e deixa ali a água. Eu vejo nas igrejas, eu vejo nos púlpitos, eu vejo tudo isso. De que você está falando? Estou falando da irresponsabilidade. Estou falando das pessoas irresponsáveis, que elas são irresponsáveis. Quando me dão uma garrafa de água para eu pregar, vocês podem ver nos vídeos, que vocês podem ver. Eu saio com a minha garrafa, vou embora, eu levo a garrafa para o carro, eu trago ela para minha casa. Por quê? Porque eu dou valor à água. Eu dou valor à água. Quem não dá valor à água faz isso aqui, ó. Você vai desprezando. Você recebe na igreja, você toma lá um gole da palavra. Outros tomam só um gole da palavra, 2 goles da palavra, outros tomam 3. Deixam ali no chão, às vezes. Deixam até jogado no chão. Porque eles não dão valor. Eles não dão valor à água. Isso é uma irresponsabilidade. Se você faz isso, você é um irresponsável. Você não merece confiança. Se você faz isso aqui, ó, você não merece confiança, você não sabe dar valor aos centavos. Os judeus dizem, nós ficamos ricos porque aprendemos a juntar centavos. E os brasileiros latinos, eles querem ficar ricos juntando 100, nota de 100. Os judeus disseram, e dizem, e sempre vão dizer, juntando centavos. Ah, você é um mão de vaca. Não, eu só sou responsável. Primeiro porque sou eu que compro. E quando eu vejo uma pessoa fazer esse tipo de coisa, eu chego no quarto dela e vejo lá, tá jogado. Às vezes no lixo vai uma garrafa assim, ó, no lixo, só com um gole. Irmãos, esse país aqui onde nós estamos é o país mais irresponsável em relação à comida, alimento, à água. Mas vai chegar o dia em que eles vão precisar, como o rico. Os seus esplêndidos ricos vão precisar de uma gota d'água. Com isso eu estou falando o quê? Estou falando da irresponsabilidade daquilo que você recebe. Da responsabilidade quanto àquilo que Deus tem oferecido a você, ofertado a você. Ao dinheiro, ao local onde você mora, aos terrenos que Deus te dá, às escrituras, às oportunidades, ao trabalho, às condições que Deus tem te dado. O que você tem feito? Tomado um gole e desprezado. Foi o que aconteceu com ele. Na porta dele estava o que mandava nas águas. Mas ele não convidava nem para ele beber um copo de água. Quantas pessoas Deus tem mandado na sua vida? Eu conheço igrejas que passaram lá, elas foram as fontes dos maiores pregadores. Uma igreja, Bacabal, Maranhão. Uma igreja que tem sido a fonte de muitos pregadores. Belém do Pará, igreja de onde saem muitos e muitos pregadores. Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Piauí, fontes. E lá eles são pisoteados, lá eles são desprezados. Se eles não tomarem uma atitude e sair para o lugar onde se dá valor, porque essa garrafa aqui, ela custa, comprando mesmo lá no varejo, ela custa 25 centavos. Aí é vendido por $1, e 12, 13 no supermercado. No aeroporto, ela custa $5. No hotel, 7, às vezes $10 uma garrafa dessa. Então o preço, isso aqui acaba com aquele acordo lá dos países comunistas, né? Sobre a questão dos valores, porque você tem que saber aonde é que te dão valor. Mais valor. Aí você fica lá, no valor de... aqui me dão um valor 10 centavos, 15 centavos, mas tem um lugar... Mas vale 10 ali. Estou
falando, vale. Às vezes você precisa mudar de lugar para você saber onde é que te dão mais valor. E ele estava ali. Mas o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? A mensagem em si, pastor Nelson, a mensagem em si disso aqui, o que Jesus queria dizer? Porque ele coloca... Ele põe o camarada na situação mais triste, mais humilhante, degradante que há. Por quê? Porque ele está no meio dos cachorros. Quando a gente lê a história da mulher cirofenícia, a mulher cirofenícia está começando com Jesus. Ela é a única que diz para Jesus. Jesus diz para ela 3 não, ela diz sim. Jesus disse não, ela diz sim. Jesus disse não, ela sim. Jesus disse não, 3 vezes. E Jesus disse, eu não posso dar o alimento dos filhos para os cachorrinhos. Mas ele fala assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ela nos dá uma revelação tremenda aqui, para a gente colocar aqui nessa história, a história de Lázaro. Qual é a mensagem? É que os cães comem migalhas. A Bíblia está dizendo que os cães comem as migalhas. E a vida, a experiência, o empirismo da vida nos ensina que as migalhas pertencem aos cachorros. E os cachorros estão com Lázaro. E eles estão vendo Lázaro. Eu estou vendo os cachorros. Eu estou vendo os cachorros com Lázaro. Eu estou vendo. E eu vendo a misericórdia, o olhar de misericórdia do cachorro, né? Com a sua orelha, olhando para ele e dizendo, coitado do nosso amigo Lázaro. Oh, que pena. Tadinho dele. Como diz nossa irmã Célia. Tadinho dele. Né? Isso. Os cachorros vinham lamber as chagas. Era o antibiótico deles. Então a experiência que ele teve com os cachorros trouxe para Lázaro uma sabedoria extraordinária. De onde que Deus muitas vezes nos faz tirar a disciplina, a instrução, muitas vezes, que nós recebemos da natureza, às vezes das pessoas mais simples, ou talvez dos animais, como os próprios cachorros, que aqui nessa parábola. E eu queria me limitar a isso. Então eu compreendi algumas coisas. Deus, por quê? Por que Lázaro foi tão paciente? Marcelo Martins. A experiência dos cachorros. O que os cachorros têm para ensinar a uma pessoa que jaz na porta de alguém esperando entrar na vida dele e ele fecha a porta? O que os cachorros podem ensinar a uma pessoa que quer entrar na vida de uma pessoa e essa porta está fechada? Qual é o mistério aqui desses cachorros que lambem-lhe as feridas? Então Deus me deu essa palavra. Estudando os cachorros agora, eu descobri 8 coisas importantes. A primeira delas, os cachorros sempre perdoam. Eu lembro da minha casa, quando eu era criança. Os cachorros sempre perdoam. Os cachorros sempre perdoam. Eu lembro do Bugarim, nosso cachorro, o cachorro da nossa casa, o Bugarim, ele era uma cor marrom. Não era um vira-lata, mas também não era um cachorro de raça. Eu lembro que o papai mandou cortar o rabo dele, ele ficou totó, ele ficou cotó. Ele tinha um rabo cotozinho, o Bugarim. Mas esse Bugarim, ele era amado dos nossos irmãos, mas a pessoa que ele mais amava era o meu pai. Ele esperava meu pai. Ele ia esperar o meu pai lá na entrada, aonde os ônibus Sacramento Humaitá paravam. O Bugarim ia esperar meu pai ali quando meu pai descia do ônibus. O Bugarim sempre foi fiel ao meu pai. E a gente batia nesse Bugarim. A gente dava bicuda nesse Bugarim. A gente dizia, sai daqui, seu miserável. E nós íamos para a igreja. E olha como nós estávamos tratando o cachorro. Nesse tempo não tinha aquelas leis sobre os cachorros. Eu via muita gente
batendo nos cachorros, jogando pedra nos cachorros, até tijolo nos cachorros. Nós não fazíamos isso. Mas a gente tratava mal o Bugarim. Nós éramos 6 pessoas. Éramos eu, Alderi, Aldenise, Artemis, depois o Albeniz, a Alcilene. Éramos 6. E todos nós tínhamos a Aldinete, a minha irmã. Éramos 6, tudo com letra A. E quando nós saímos ali da Antônia Verdosa e subíamos ali pelaquela ladeira que passava ali pelo Seu Gentil, tinha uma mangueira por ali, tinha um beco que a gente passava e a gente atravessava tudo aquilo ali até chegar na Doutor Freitas e virar para a Senador Lemos e ir para o templo da Assembleia de Deus ali na Sacramento. O Bugarim, a mamãe dizia, Bugarim vai com vocês, o Bugarim vai com vocês. E o Bugarim ia com a gente, ninguém mexia com a gente. O Bugarim era grande, quando ele foi ficando velho, foi diminuindo. Mas ele ficou muitos anos conosco, o Bugarim. O Bugarim assistiu o nosso crescimento, o Bugarim. E toda vez que a gente ia para a igreja, o Bugarim ia. E o Bugarim ficava lá na porta da igreja até terminar o culto, porque ele não era crente. Ele ficava lá na porta da igreja, ele ficava lá esperando. Tinha dias que ele perdia a paciência, porque quando era para vigília, ele não sabia, não entendia o que era vigília, ele acabava perdendo a paciência e ia embora. Quando a gente terminava, o Bugarim não estava ali. Mas quando a gente voltava, o Bugarim estava vindo no caminho. Quantas vezes o Bugarim veio ao nosso encontro? Porque ele já sabia o caminho. E às vezes que a gente maltratava ele para ele voltar para casa. Vai para casa, seu cachorro! Sai para quem? Vai para casa! E dava um chute, uma bicuda nele. Ele e saía caindo. Depois ele vinha ao nosso encontro feliz. E vinha, tô aqui outra vez. Porque o cachorro sempre perdoa. Ali ao lado daquele Lázaro, o cachorro está ensinando para o Lázaro. Perdoa ele. Ele não abre a porta para você. Ele te coloca para sentar na mesa da casa. Você foi a razão porque todo mundo veio para cá. Você foi a razão porque Deus usou você para trazer todo mundo. Mas na hora de honrar você, eles te dão só o da gasolina. Te mandam sentar lá, te dão um pão com uma linguiça e deixam você comer. Depois você volta de trem, de ônibus, quando eles poderiam te mandar trazer com o carro que a igreja tem, que ficou parado lá. Oh, meus amados irmãos. E você está lá de novo no outro conto. E você está lá de novo, feliz no outro conto. Tentando entrar na vida daquela pessoa. Como o ratinho que disse para o leão, deixa ser seu amigo. E o leão disse, para que você serve para ser meu amigo? E depois o leão foi pego pelos caçadores e foi amarrado de perna e pata e perna. E ele foi carregado por aquela madeira. E o ratinho chegou de madrugada e disse, você ainda quer ser meu amigo? O leão disse, para que você quer ser meu amigo? Ele disse, eu posso roer essas cordas aí. As pequenas pessoas que querem entrar na sua vida, que são donas das águas, estão tentando mudar a sua vida. Mas você fechou as portas com as suas festas. Mas elas são mais importantes que você. Os verdadeiros transportes delas não são metrô, não são Uber, não são táxis, não são ônibus de terceira categoria. São anjos. Elas são acostumadas a estar no seio de Deus, no seio de Abraão, no seio das pessoas importantes do mundo espiritual, dos oráculos de Deus, comunhão com o Pai. Os cachorros ensinaram isso para ele. Lázaro, aprende a perdoar como a gente. A segunda coisa que Lázaro aprendeu com os cães é que os cães são sempre fiéis. Não adianta você querer mudar essa natureza que está dentro deles. Não adianta você querer estar mudando a natureza deles, porque eles não vão mudar. Eles sempre serão fiéis. E as pessoas que Deus envia, elas são fiéis. Elas vão se manter fiéis o tempo todo. Elas vão usar de todos os meios, modos, para que elas cumpram com fidelidade e honestidade a missão que Deus lhe dá. Os cachorros sempre são fiéis. A terceira coisa que eu aprendi foi que os cachorros, eles sempre sabem aproveitar os seus tempos, seus dias. Quando eles não estão sendo utilizados, eles saem, eles se balançam, eles dão uma olhada para cima, para o céu,
E aí vão dar uma volta na cidade. E às vezes até os guardas de trânsito param tudo para que eles parem, para que eles passem. Eles vão dar uma volta, uma revoada, vão receber um ar novo, vão andar. Depois eles voltam para o seu lugar. Porque eles aprendem que é importante tirar umas férias. Eles aprenderam que de repente é importante sair do domínio onde esse domínio está frustrando o coração deles. Mas eles voltam. Eles foram só pegar um ar. Quando as pessoas não te receberem, vai pegar um ar, vai dar uma volta. Eles vão sentir tua falta. Eles vão saber que você é importante. Os cachorros ensinaram isso para Lázaro. A quarta coisa que eu vejo nos cachorros, que eles ensinaram a Lázaro, é que os cachorros sempre confiam. Eu assisti um filme, qual é o nome do filme, Maico? O filme que nós vimos, que é um filme japonês. Maico vai ver ali o filme, esse filme. Você tem que assistir esse filme, você vai passar a amar mais. Você não gosta de cachorros? Você não gosta de cachorros? Você não gosta de cachorro? Você vai gostar. Hachiko. Hein? Hachiko. Hachiko. Assista este filme. Como é que se escreve? H-A-C-H-I-K-O. H-A-C-H-I-K-O. Assista esse filme. Assista hoje esse filme. Você vai lembrar dessa mensagem. Os cachorros confiam. Eles sabem que você vai chegar ali. Aquele cachorro ficou ali, irmãos, 10 anos esperando o seu dono descer do trem. 10 anos! Ele já havia morrido, mas o cachorro foi para lá. Ele ainda vai vir, ainda vai vir, ainda vai vir. Os cachorros confiam. Eles confiam plenamente. E essa confiança que se aprende, é essa confiança que vai te dar força para você continuar a sua obra evangelística. Para que você continue na porta desse sacerdote cruel, gordo de coração. Deus vai te recompensar. Meu Deus. Meu Deus. A quinta coisa que eu vejo dos cachorros é que os cachorros sabem a importância do amanhã. Né? Às vezes a gente dava comida para o bugarim, mas nem sempre o bugarim tinha comida, né? Porque a gente viajava, saía, às vezes o bugarim passava necessidade. A gente lembrava dele, deixava, mas às vezes não chegava no dia certo e o bugarim passava necessidade. E aí nós cuidávamos dos jardins e um dia nós tivemos que arrancar todas as pequenas hortaliças, davam as flores que a minha mãe gostava demais. E a minha mãe disse, esta aqui já secou, vamos tirar. E arrancarmos. E um dia nós tivemos que arrancar tudo para plantar tudo outra vez. E nós achamos mais de 10 ossos que estavam enterrados, que o bugarim enterrava. E ele sabia onde eles enterravam, onde ele enterrava o seu osso. Porque ele pensava no amanhã. Então eu posso ver os cachorros, né, comunicando com Lázaro, né, psicológica, sem linguagem. Só aguenta o amanhã. Espera no amanhã. O amanhã é melhor do que o hoje. Você está plantando para o amanhã. Dura verdade. Quando você despreza as pessoas do teu presente e você as encontra em alto grado no amanhã, isso vai doer muito no coração. E você estando numa condição social e espiritual super baixa, infinitamente humilhante diante delas. Porque elas aprenderam a viver. Aprenderam a viver. Presta atenção no amanhã. Enterra um osso. Isso significa confia. Confia que o amanhã vai ser melhor do que hoje. E se faltar no amanhã, o amanhã tem guardado para você um osso. É muito importante você poupar. Poupar a sua fé, poupar o seu amor, poupar a sua saúde, poupar o seu dinheiro, poupar o seu conhecimento, poupar a sua experiência, para você não jogar as pedras, para você não jogar as pérolas aos porcos. Isso é muito importante. Oh, meus irmãos, Lázaro e seus cachorros. A sexta coisa que ele aprendeu é que não é pela violência
que você vai vencer, você vai abrir portas, não vai ser pela violência. Vou dizer umas palavras para esse rico, esse palhaço desse rico, esse idiota desse rico, tem que ouvir isso. E sair lá para falar, vai perder tudo. Os cachorros ensinam a sexta coisa. E o que é que os cachorros ensinam a sexta coisa? Os cachorros não gostam da violência. Os cachorros latem quando alguém importuna o seu ambiente. Os cachorros latem quando alguém entra e invade a sua privacidade e a privacidade do seu dono. Então eles enfrentam quem entra nessa privacidade. Mas quanto ao seu ambiente, ele vive em paz. Ninguém vive mais paz que um cachorro. Por isso, no fim do ano, quando solta aqueles fogos, pá, 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 os cachorros, eles detestam violência. Eles detestam a violência. Eles são obrigados a ser violentos quando fazem violência com eles. Mas eles amam a paz. Os cachorros aprendem a viver em paz no seu ambiente. Não vai pegar no rabo do cachorro. Não vai pegar, não vai pisar no rabo do cachorro. Não vai querer apaziguar o cachorro quando o cachorro estiver irado. Pelo amor de Deus, veja só isso. Lázaro, não é a violência que vai fazer você entrar nessa porta fechada, neste lugar esplêndido, onde o sacerdócio se veste com esplendidão, nem dá os seus banquetes nos altos graus, coloca você para tomar a sua comida, a sua alimentação na mesa da casa. A sétima coisa que ele aprende com os cães, que nós temos que aprender. Os cães sabem descansar e encontrar quem os anima. Meu Deus, esse princípio de descanso, o cachorro estica as duas patas, as pernas para trás, e ele encosta a sua cabeça e descansa. Quantos de nós estamos vivendo uma vida tão estressada? Ah, mas eu não aguento mais essa vida. Os seus filhos não querem mais, seus filhos não querem mais nem estar contigo. Os seus parentes não querem estar contigo. Ninguém quer estar contigo porque você nunca estica essas pernas para descansar. E você está sempre estressado. Sempre estressado. Não há momentos para você descansar. Quantos meses, anos fazem que você não tira umas férias? Quanto tempo faz que a sua esposa está implorando para você dar uma passeada? Quanto tempo faz que seus filhos estão querendo brincar com você na chuva? Quanto tempo faz que o seu filho quer jogar uma bola com você? Quanto tempo faz que seus filhos estão pedindo para ir a Orlando? Para você ir lá em Santa Catarina, ali naquele grande parque, ali em São Paulo? Onde? Mas você nem liga para isso, porque você acha que isso não é importante. Por isso que você é estressado, você quer violentar as portas fechadas, você quer destruir as celebrações que não lhe convidaram, você quer falar mal de quem não te convida. Quando, na verdade, você é apenas um agente de Deus, da paz. E você vai se plantar ali. Se ele abrir a porta para você, amém. Se ele não abrir a porta, amém. O seu trabalho intencional foi feito. Deus vai te levar para o lugar de honra e lá você vai ser recebido como aquele que executou o plano de Deus. Embora não tenha sido ouvido, o seu galardão será feito, o seu galardão será dado, o seu galardão será oferecido como aquele, como Abraão disse, não faças porque eu já vi a intenção do seu coração. Esteve na porta do grande sacerdote, mas ele não quis a tua amizade, não quis a tua mensagem. Então, Lázaro, descansa com a gente, não te estressa. A intenção do teu coração está aqui, na porta da casa dele. E a oitava coisa que eu aprendo com os cães é que os cachorros não têm vergonha de pedir. Ele não tem vergonha de pedir. Ele não tem vergonha de pedir. Eles fazem aquela cara incrível, o olhar impressionante. Ninguém tem uns olhares mais diferentes do que os cães, do que os cachorros. Eles ficam ali te olhando. Eles ficam te olhando até que eles tocam no seu coração. A tua piedade, ela é maior do que a tua violência. A tua piedade pode abrir grandes portas.
E a tua piedade pode te alimentar. A tua piedade pode te enriquecer. Você pode ter uma grande vida, uma vida extraordinária, uma vida gloriosa. Portanto, não espere para levantar os seus olhos no versículo 23. Levante seus olhos agora e veja que na sua porta tem um Lázaro, que na porta tem um filho que te ama, que na porta tem um filho que te ama, que te admira. Na tua porta tem uma esposa que te ama, que te admira, que te cuida, que tem uma mensagem para você. Não espere para levantar os teus olhos quando você morrer e estiver em tormentas. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho: creia na paternidade de Deus e na sua misericórdia agora, e não quando você morrer. No versículo 24, quando estava em tormentos, levantou os olhos e disse: Pai, tem misericórdia de mim. Não creia na paternidade de Deus só quando você morrer. Creia agora, porque exatamente a paternidade de Deus que vai salvar você é agora. É o Pai, está agora na tua vida, na graça da tua vida. Ele está te falando agora, rapaz. O teu Pai está falando com você agora. Porque quando você morrer, ele vai se transformar num juiz. Num grande juiz. E não haverá como ele mudar a tua sorte. Terceiro conselho que eu te dou é: passe a dar valor a uma gota d'água. Nunca mais você vai deixar uma garrafa d'água à média ou por tomar. Honre isso. Isso é o símbolo do teu caráter. É o símbolo da tua responsabilidade. Você tem caráter se você deixar de fazer isso a partir de hoje na sua vida. Porque se você der valor à água, e essa água qual é? A água que eu estou te oferecendo agora. A doutrina, o ensinamento, o projeto de Deus para a tua vida que eu estou te dando. Passe a dar valor a uma gota d'água, as grandes comportas do Espírito Santo que é derramado sobre a igreja onde você congrega. Participe desse movimento, participe desse avivamento que significa arrependimento. Esse avivamento que significa arrependimento das obras más, das obras mortas. Arrependimento, arrepender-se é avivamento. E continuar caminhando no caminho certo. Quarto conselho que eu te dou: não vá descobrir que você tem um abismo entre o justo e o ímpio só quando você morrer, como está no versículo 24 em diante. Quando Abraão disse: por outro lado, há um abismo entre vós e nós, de tal maneira que os que estão aqui não podem passar para aí, nem os daí passar para cá. Há um abismo. Não descubra que é um abismo entre a impiedade e a justiça só quando você morrer. Não pense que só existe esse abismo depois de você morrer. Esse abismo existe hoje, para que a Bíblia se cumpra. E então vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Não se vista como ímpio querendo ser justo. Não fale como ímpio querendo ser justo. Não, existe um abismo entre isso. Entre esses estágios, entre essas situações, entre essas circunstâncias e entre esses fatos. Há um abismo que separa o justo, separa do ímpio, e o ímpio separa agora, hoje. Essa diferença é hoje. Não queira ver essa diferença só quando você morrer. Para que Deus diga: há um grande abismo que nos separa. Meu Deus. E o quinto conselho que eu dou: passe a crer em missões hoje, não quando você morrer. Olha o que nós estamos fazendo aqui, é missões pura. Olha as missões, eu estou ensinando através nações, eu estou falando para mais de 4 nações ao mesmo tempo. Fora os que vivem, os patrícios que vivem nos outros países. 24 horas, essa mensagem tocando na sua porta. Passem a crer em missões e na soberania da família. Veja bem, missões na soberania da família hoje. Por quê? Porque ele passou a amar a família dele quando estava lá. Ele disse: eu não quero que a minha família venha para cá. Eu não quero que os meus 5 irmãos venham para cá. Manda Lázaro pregar para eles. Eu daria todo o meu dinheiro, toda a minha fortuna que eu gastei em esplêndidos
banquetes, eu daria toda a minha riqueza para pregar o evangelho para os meus 5 irmãos, que significam os 5 continentes. Missões. Missões é o lema da igreja aqui. Missões, missões. Missões, missões. É o que a Bíblia fala. Mas ele quis fazer missões só quando ele morreu. Tudo o que ele tinha que ver, se ele deixasse Lázaro encontrar o caminho da sua casa, se ele deixasse o Lázaro encontrasse com o caminho da sua casa, ele iria ser um grande missionário. Se ele deixasse o Lázaro entrar na sua casa, ele ia ver que haveria um abismo entre os homens ímpios e justos ainda na vida. Se ele deixasse Lázaro entrar, ele passaria a dar valor de cada gota d'água que ele deixava ali na sua casa e nas suas festas. Se ele deixasse Lázaro entrar na sua casa, ele iria crer na paternidade de Deus enquanto ele estivesse vivo. E quem sabe ele ainda estaria vivo. Se ele deixasse Lázaro entrar na sua casa, ele não levantaria os olhos somente na morte. Ele levantaria os olhos e veria que na porta da casa dele estava a salvação batendo na sua porta. Pai Celestial, eu quero orar por cada pessoa. Eu quero orar por cada pessoa, Senhor, que faz parte deste grande empreendimento missionário, que é este canal no YouTube, esse canal que nós temos, esta página que nós temos no Face, que eu uso somente para glorificar o Teu nome. Não tem fofoca, não tem confusão, não tem violência. Eu sou um Lázaro batendo na porta da casa deles. Que eles possam deixar a mensagem entrar. Missões. Talvez você queira perguntar, eu quero enviar missões para a África. Eu quero enviar para quem não pode fazer absolutamente nada a não ser comer o meu dinheiro. Fazer missões. Entregue os seus recursos para quem pode administrá-los, para abençoar outras vidas. Entregue os seus recursos para quem tem sabedoria de Deus para transformar em riquezas que abençoem não a uma pessoa. É como ter uma caixa de uva e vender nas estradas por R$20 ou $2. Ou estar na sua própria fábrica transformando no seu lagar em vinho e transformar esses recursos em maiores recursos. Esses são os banqueiros de Deus. Lembre-se dos missionários que agora estão fazendo a obra de Deus no mundo inteiro. Ao terminar essa aula, estou saindo já para ir pregar hoje, pregar em espanhol para o povo latino-americano, daqui a alguns momentos, fazendo a obra de Deus. Muito obrigado por todos aqueles que de alguma maneira têm cooperado para esta obra, com as suas primícias, cooperado com as suas ofertas de coração. Eu te agradeço de todo o coração. O Maico está colocando aí o gasofilácio, o altar vivo, que você pode oferecer a sua oferta de missões, a sua oferta de amor, para que esta obra continue, para que este ministério continue avante. Nós não temos salário de lugar nenhum, de igreja nenhuma, de instituição nenhuma. Nós vivemos confiadamente no Jeová Jiré, que é o nosso patrão e que através de vocês nos abençoa todos os dias. Obrigado pelo carinho, estou à porta de vocês, trazendo a palavra, trazendo a mensagem. Amanhã, não se esqueça, amanhã, às 5 horas da tarde, o horário do Pacífico, às 8 horário do East aqui dos Estados Unidos, e às 22 horas, horário do Brasil. E é daí para frente, na madrugada, para a França e assim por diante. Temos pessoas que estão estudando de vários lugares do mundo, no mundo do planeta. Participe, amanhã é nosso último dia do curso, as 7 trombetas de Apocalipse. As aulas estão gravadas e vão permanecer para você. As apostilas você pode baixar aí, o Michael está colocando para vocês as apostilas, vocês baixem as apostilas, porque elas serão muito importantes e com elas vocês terão um certificado do curso. Daqui, quando nós terminarmos as 7 igrejas, nós vamos então dar o título maior, o título para quem tem os 4 certificados, o título de especialização no livro de Apocalipse. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vocês que aguardam a vinda do Senhor Jesus.
Amém?